Hoje, pessoal, eu vou contar pra vocês o que mudou completamente a minha vida no mundo dos estudos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like E aí, living. TRT, eu sou o Matheus, servidor do TRT da 23ª região, e mais uma vez a gente tá aqui pra falar sobre estudos, produtividade e outros papos que a gente quiser levar. Nesse vídeo eu vou te contar como é que eu fiz pra sair de uma pessoa que não queria estudar, que não gostava de estudar, que procrastinava, que era um cara que dava trabalho no colégio, dava trabalho pros pais. Se você me segue no Instagram, você sabe como é que eu era, porque você sabe um pouquinho da minha história. E me tornei a pessoa que você conhece hoje, que gosta de estudar, que gosta de falar sobre produtividade, que gosta de falar sobre estudos, que gosta de falar sobre isso tudo. Como é que eu me tornei essa pessoa, que eu larguei esse mundo bandido de estudante meia boca, de estudante média... Não posso nem falar média 7, porque na verdade eu tinha média 2, média 3, sei lá. Tô escutando isso, barulho da felicidade. Alô? Beleza, já tô descendo, valeu. Chegou. Feliz? E agora você vai me perguntar, mas Matheus, ontem frango, arroz integral e hoje vai comer hambúrguer. Montesquieu, meu amigo, já chamava isso de freios e contrapesos. Então, você come um diazinho bom, um diazinho ruim, e assim você vai e segue o baile. Porque se você só comer coisa boa, você não aguenta. E se você só comer coisa ruim, você morre. Então, você vai nos freios e contrapesos. Terminei de comer, então chega aí que eu vou ali no escritório e eu vou contar essa história pra vocês. Então vamos lá, pessoal, eu vou posicionar a câmera aqui, porque tem gente que não gosta da câmera movimentando, tem gente que não gosta da câmera parada, então hoje eu vou agradar quem não gosta da câmera se movimentando. Eu vou parar a câmera aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu tenho pra falar com vocês, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a história que eu tenho pra contar pra vocês hoje, ela não é uma história que eu escutei falar, ela não é uma história que eu ouvi de alguém, ela não é uma história que me contaram, não é uma história de algum amigo meu, ela é uma história minha, ela é minha história, na verdade. E eu não sei se você que está escutando isso sempre foi um bom aluno, eu não sei se você que está escutando isso sempre foi uma pessoa que se dedicou muito aos estudos, ou se você era um cara mais ou menos parecido comigo, aquele cara que não levava nada a sério, que simplesmente só queria curtir na época de colégio, que simplesmente só queria zoar, só queria festa e farra e tudo mais. Mas eu sei que se você é hoje aquele cara que eu fui um dia, você provavelmente sofre ou já sofreu do julgamento no colégio, na faculdade ou em qualquer coisa do tipo escutar o professor falar: ah, fulaninho não anda com esse cara aí não, que esse cara aí não quer nada com a vida não, fulaninho não sei o que e tal. E eu escutei isso durante muito tempo, e mesmo depois que eu mudei como pessoa, eu continuei escutando isso durante muito tempo. Porque, na verdade, essa peste que o colégio ele prega na gente, que até a faculdade prega na gente, ou que a vida acaba pregando na gente, que a gente mesmo aceita, ela é muito forte. Ela simplesmente faz com que a gente acredite que a gente não pode vencer na vida, ou que a gente não pode ser alguém na vida se a gente não foi alguém no colégio, ou se a gente não foi alguém na faculdade, ou se a gente não foi alguém até ontem. E eu fui assim, durante muito tempo, eu fui esse cara que não acreditava que podia mudar, e simplesmente eu segui o fluxo, eu me aceitei como um cara que não era dedicado, e eu simplesmente não fui. E aí, um dia, eu atribuo isso a Deus, mas você pode atribuir a qualquer coisa, não tô aqui pra falar sobre a sua espiritualidade, cada um tem a sua e eu respeito todas. Mas um dia, o cara chegou lá no meu colégio e falou que iam abrir as inscrições para a turma ITA. Se você não conhece o vestibular do ITA, é basicamente o vestibular mais difícil do Brasil, junto ao IME. É um vestibular para 120 vagas, se eu não me engano, onde só assim as pessoas mais dedicadas conseguem aprovação. E só as pessoas mais dedicadas conseguem passar. O certo é que eu falei, velho, eu vou fazer esse negócio aí. E, assim, na minha cabeça, coisas que eu sempre tive, assim, de olhar e falar assim, eu vou fazer um negócio desse aí, mas assim, de nunca levar a sério, e, enfim, e tudo mais que você pode imaginar. Eu falei, vou fazer esse negócio aí. Detalhe, eu tinha tirado um 1,8 na minha última prova de matemática que eu tinha recebido há uns 2 dias atrás, assim, desse dia. Esse vestibular do ITA,
ele é muito focado em matemática, muito focado em física, em química, essa parte das exatas, porque obviamente você vai trabalhar com aeronáutica. A faculdade principal do ITA é a engenharia aeronáutica e você obviamente precisa muito saber sobre matemática e sobre cálculo e sobre coisas desse tipo. E o certo é que eu falei que eu ia fazer e tudo mais e tal, e obviamente que muita gente tirou onda comigo e até eu não acreditava muito que eu ia conseguir, enfim, fazer aquilo ou que eu ia conseguir entrar para aquela turma. O meu objetivo a princípio era conseguir simplesmente entrar para aquela turma para poder receber aquelas aulas, porque as aulas para a turma ITA, elas eram diferentes do resto do colégio. Elas eram assim, focadas em matemática, focadas em química, em física, e elas simplesmente, a gente tinha pouquíssimas aulas de história, de geografia e de outras coisas que nem caem no vestibular do ITA, pelo menos não caíam até aquela época, eu não sei se eles ainda caem hoje. E o certo é que assim, eu sabia que o meu primeiro desafio era aprender matemática. Matemática era o meu calo, sempre foi o meu calo, como eu disse, eu tirei 1,8 na prova anterior, e eu falei, velho, eu preciso aprender matemática, eu preciso me dedicar para poder conseguir entrar nessa turma e tudo mais. E eu simplesmente mudei drasticamente os meus hábitos e comecei a ir para a biblioteca do meu colégio todo dia e estudava matemática assim, mais do que qualquer outra disciplina, mais do que qualquer outra coisa, eu estudava muito forte. E o que aconteceu no início é que eu não conseguia ir bem nas provas porque eu aprendia aquela matéria, eu aprendia até aquele ponto específico da matéria, mas eu não tinha base, então eu chegava no final da questão, eu errava, por exemplo, uma soma de fração, eu errava uma raiz quadrada, ou qualquer coisa que eu não sabia fazer porque eu não tinha base, então não adiantava eu aprender aquilo se eu não tinha base ainda. Só que naquela época, eu simplesmente acreditava que eu dependia de um professor que me guiasse, que me entregasse o conteúdo, porque como eu tinha essa imagem de mim, eu achava que eu não podia aprender só as coisas, que eu era muito burro, que eu era incapaz, que eu não ia conseguir aprender as coisas se eu pegasse um livro e lesse um livro. E são tantos pensamentos negativos, são tantas verdades sobre si que na verdade não são verdade, que a gente acaba achando que se eu pegar esse livro aqui eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir ler porque eu preciso de um professor, porque eu não sou inteligente igual aquelas outras pessoas que aprendem sem um professor, que conseguem pegar um livro e ler ou qualquer coisa do tipo. Mesmo assim eu falei, eu vou tentar. E aí eu peguei livros da primeira série, assim, segunda série, aqueles bem básicos mesmo de matemática, porque o meu problema era base, e comecei a me dedicar ao máximo, assim, a entender tudo aquilo que eu tinha perdido durante vários anos sem estudar. E o certo é que depois de muito tempo e muita relação, eu consegui aprender matemática, eu entrei para a turma ITA, consegui ir até quase o terceiro ano na turma ITA. Na verdade eu saí um pouco antes porque eu decidi que eu não queria mais fazer ITA, eu não queria mais morar longe de casa e no final das contas eu vim morar aqui, então eu acho que talvez tenha sido eu até tenho fraquejado de novo, eu tenho acreditado que eu não era capaz e tenho inventado essa desculpa para dizer assim, não, ao invés de eu fraquejar, ao invés de eu mostrar que eu sou um perdedor, eu vou dizer que eu não quero ir morar fora e aí assim eu não vou ter fraquejado, eu não vou ter perdido. Mas mesmo assim eu aprendi matemática, eu me dediquei muito na turma ITA, eu me foquei muito. E o certo é que eu consegui passar na Federal e simplesmente ter aprendido matemática mudou totalmente a ideia que eu tinha sobre mim, a ideia que eu tinha sobre as outras coisas, sobre as outras disciplinas ou sobre tudo o que eu ia enfrentar mais na frente. Depois disso, a minha vida mudou completamente. Na verdade, eu fiz engenharia durante um tempo, depois eu larguei para fazer direito. Mas tudo o que eu conquistei na minha vida veio daquela época que eu aprendi matemática e eu vou dizer por quê. Porque eu simplesmente tirei aquela pecha da minha cabeça de achar que eu não podia chegar lá, de que eu não podia conseguir conquistar alguma coisa, ou que eu não podia ser alguém que ia pegar um livro e aprender sem depender do professor, e que eu não podia simplesmente fazer tudo o que eu quisesse fazer com um pouquinho de suor, com um pouquinho de dedicação, ou com muita dedicação, ou com mais dedicação do que a média. Depois que isso passou, depois que isso terminou, embora eu tenha ido para outro canto completamente diferente da minha vida, e é isso que eu quero que você entenda, que se você mudar o seu pensamento, independente do ramo que você vai seguir, independente se você está assistindo esse vídeo aqui para estudar para concurso, para estudar para um vestibular, ou para fazer qualquer coisa, para se dedicar na dieta, para tentar, sei lá, qualquer coisa na sua vida. Se você não mudar o seu pensamento sobre si, se você não mudar o seu mindset, assim, eu nem gosto de falar essa palavra, porque ela é muito coachista e não sei o que, mas se você não mudar as suas crenças, os seus pensamentos sobre si mesmo, a sua forma de pensar sobre si, se você não acreditar que você pode com mais dedicação, com mais foco, com mais empenho, mas que você pode, independente de qual seja a sua dificuldade, você nunca vai chegar lá. Porque os nossos pensamentos, eles interferem diretamente nos nossos resultados. E não é por qualquer crença besta de achar que o que você pensa acontece ou qualquer coisa do tipo, não.
mas é porque os nossos pensamentos, eles interferem nas nossas ações e as nossas ações interferem nos nossos resultados. Então, se você não começar a acreditar, se você não tiver um start na sua vida, não tiver um momento como eu tive de dizer assim, cara, se eu aprendi matemática, que eu acho que é a coisa mais complicada de todas, cara, pra mim matemática é muito complicado e sempre foi muito complicado. Se eu aprendi matemática, eu posso aprender qualquer coisa na minha vida. Se você não tiver esse start na sua vida, você vai ser pra sempre um perdedor, porque você vai ser pra sempre aquela pessoa que acredita que você não pode chegar lá, porque alguém te disse que você não podia, porque o colégio te disse que você não podia, porque a sua faculdade te disse que você não podia, ou porque a sua vida, ou porque as suas atitudes até hoje te disseram que você não podia. Não interessa as suas atitudes até hoje, não interessa o que você fez até ontem, não interessa o que você fez semana passada, o mês passado, o ano passado. O que interessa é o que você vai fazer de hoje até o dia que você atingir o seu sonho.